Existem relatos que desafiam a lógica, mas as imagens a seguir vão além de qualquer lenda. Câmeras flagraram vultos e criaturas que a ciência não consegue explicar em várias partes do mundo, mas foi depois que um morador gravou esse bicho no Brasil que ele teve a certeza de que lobisomens são reais. Prepare-se, pois o que você vai ver agora pode mudar completamente o seu conceito de medo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você nunca viu um lobisomem, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo. A câmera de segurança de uma casa, numa cidade do interior, filmou algo que deixou os moradores em completo choque. Era para ser só uma madrugada qualquer, porém, em determinado momento, uma criatura diferente passa caminhando pela viela e sua aparência é o que mais chama a atenção. Seu corpo é peludo como o de um animal, mas ele caminha sobre duas pernas como se fosse humano. Apesar da escuridão, dá para ver que a cara do ser também não se parece com nada do que temos conhecimento. O dono da gravação diz ter certeza que aquilo era um nahual, uma figura xamânica do folclore mesoamericano com capacidade de se transmutar em figuras animalescas, principalmente em lobos, como a gente viu nessa gravação. Se isso passasse na frente da sua casa, o que você faria? Eu me mudaria na hora. Na França, as tradições envolvendo criaturas semelhantes a lobisomens vêm de séculos atrás, e a lenda mais famosa é a besta de Gévaudan. No século XVIII, o que era para ser apenas uma região rural tranquila se transformou em um cenário de filme de terror, com uma fera bizarra com aparência de lobo que dizimou dezenas de pessoas. Apesar de ter virado apenas uma lenda, mais recentemente, o que era para ser apenas um vídeo estético de pôr do sol nas montanhas do país virou uma prova assustadora de que esse monstro ainda pode estar por lá. Enquanto uma jovem filmava o pôr do sol, ela acabou flagrando um ser sinistro com as mesmas características da besta de Gévaudan, que se manifesta lançando um uivo assustador. O vídeo feito há alguns anos gerou um debate entre os que acreditam que aquilo não passa de uma mentira bem feita e outros que creem na possibilidade de ser um registro da besta que estava escondida todo esse tempo. Depois de ouvir uma série de barulhos e grunhidos no quintal de casa, um homem pegou sua lanterna e começou a procurar pelo responsável, filmando tudo com seu celular. Ele localiza algo atrás de uma mesa, mas não consegue ver o que era, mas depois leva um susto quando o bicho se torna mais visível. Quando encara a câmera antes de sair correndo de lá. É tudo muito rápido, mas fica nítido que aquilo não era um cachorro ou lobo comum, mas sim um lobisomem clássico, daqueles que ouvimos em histórias desde que éramos pequenos. Um detalhe aterrorizante é que essa gravação foi feita aqui no Brasil, o que mostra que esses seres podem estar mais próximos de nós do que imaginamos. Acho melhor o dono dessa residência pegar um pouco de água benta e um revólver com balas de prata imediatamente. Esse próximo vídeo foi feito em 2022 por um homem que viu algo passeando pelo fundo da sua casa. Ele foi atrás pensando ser um animal qualquer, mas se deparou com esse ser de características humanas e caninas se arrastando pela mata. Os olhos da criatura são brilhantes, seu corpo é robusto, mas que aparentemente tenta se esconder do humano enquanto é iluminado pela lanterna. Isso é algo curioso para quem só ouve falar de lobisomens como predadores sanguinários, revelando que talvez esses seres também tenham medo dos humanos tanto quanto temos deles. Há também a teoria de que esse era apenas um filhote de lobisomem, ou até que a criatura estivesse ferida. As conclusões são difíceis,
Mas fato é que ele foi visitado por alguma coisa incomum naquela noite. Um dos vídeos mais impressionantes dessa lista foi gravado na década de 40 na Alemanha. Uma tropa de soldados estava em uma expedição por uma floresta quando começaram a ouvir rosnados vindos da vegetação. E depois de procurar, encontraram e atiraram em um animal. Porém, quando chegaram perto, notaram que o bicho não era simplesmente um lobo. O registro da coisa, que ficou conhecido como a besta alemã, é bastante chocante. A fera estirada no chão é um dos vídeos mais antigos que se tem de algo que se pareça ali com um lobisomem. Apesar das imagens de baixa qualidade, seu corpo e dentes são nitidamente incomuns, ao mesmo tempo que também não seguem os padrões de lobisomens conhecidos nas Américas, sugerindo que podem existir diferentes espécies desses seres espalhados por aí. E isso desde muito tempo atrás. O que você faria se acordasse no dia seguinte e descobrisse que uma criatura bizarra estava no seu quintal na noite anterior? Esse é mais um registro feito aqui no Brasil, onde a câmera de segurança de um sítio mostra um bicho desconhecido explorando o terreiro da casa. Se fosse em outro país, poderia até ser um urso, né? Mas nós não temos esse tipo de animal por aqui. E por mais que tenham dito ser algum primata, olha só o focinho alongado desse bicho, mano. Macaco nenhum se parece com isso, né? O dono do vídeo também relatou que animais desapareceram da fazenda na mesma época em que a gravação foi feita. Por isso, ele acredita que aquilo era um lobisomem atrás de comida. Bom, antes uma galinha do que ele, né? Pelo menos a fera não parece gostar de carne humana. Sabemos que a agilidade e a velocidade explosiva são naturais dos lobos. Por isso, faz todo sentido imaginar que um híbrido, aquela mistura assustadora entre homem e bicho, teria uma capacidade física sobrenatural. E é exatamente esse detalhe que reforça a teoria de que um lobisomem real cruzou essa estrada. As imagens capturadas por câmeras de segurança na Inglaterra em 2007 mostram algo surreal. Uma figura estranha atravessa as 4 pistas da rodovia em uma velocidade absurda, passando a poucos centímetros de um carro que viajava na última faixa. O registro deixou muita gente sem dormir porque ninguém conseguiu explicar o que era aquilo. Pela velocidade impressionante, pelo jeito de se mover, o ser não se parecia com nenhum animal comum que vive na região. Será que flagramos a forma bestial de um lobisomem em plena corrida? Ou seria apenas o Jacob do Crepúsculo que estava ali dando uma voltinha? Agora imagina você olhar pela janela da sua sala e ver uma coisa dessas. Hello? Um cara conta que estava assistindo TV tarde da noite quando ouviu alguns galhos quebrando, mas foi quando ele viu o par de olhos entre as árvores que a sua espinha gelou e ele começou a tremer. Os olhos são vermelhos e muito brilhantes, claramente de algo extremamente grande que olha diretamente na direção dele quando se esconde na escuridão. O rapaz, que estava sozinho em casa, fica sem saber como reagir, afinal de contas, a porta parece estar aberta. Mas como o vídeo termina do nada, provavelmente ele parou de filmar justamente para se proteger. Uma informação importante é que esse registro foi feito numa casa que fica nos Montes Apalaches, um lugar da América do Norte famoso por avistamentos de criaturas desconhecidas. Até hoje não se sabe mais informações sobre o caso, já que esse foi seu último vídeo postado nas redes sociais, e depois disso o cara desapareceu. Bom, eu espero que esteja tudo bem com ele. Morar perto da floresta pode não ser uma boa ideia se você for medroso, e um exemplo disso é esse vídeo gravado em 2023 por um homem que mora afastado da cidade.
Ele está procurando por alguma coisa depois de ouvir uma movimentação estranha do lado de fora e quando aponta para o teto da casa, vê que tem algo lá em cima observando na encolha enquanto ele filma. Mas o que diacho é isso? Holy shit, alright. Oh, bitch is one on the other side of the house. Os olhos brilhantes são de dar medo, mas somem segundos depois, indo para o outro lado da casa, e quando o morador vai até lá, encontra a carcaça de um animal em cima do telhado. What the hell? Where'd it go? Apesar de relatar ter ouvido barulho outras vezes, ele diz nunca mais ter conseguido filmar aquele monstro. Embora a origem exata desse vídeo permaneça envolta de mistérios, ele já é catalogado como um dos registros mais perturbadores e intrigantes de criaturas desconhecidas capturadas na natureza. As imagens revelam o impossível, um ser humanoide de proporções gigantescas espreitando entre a vegetação densa, recuando de forma calculada ao perceber que sua privacidade havia sido invadida. A gravação não tem áudio original, o que aumenta ainda mais a tensão do registro. Relatos sugerem que o autor seria um caçador experiente que, ao tentar capturar um espécime, acabou perdendo a oportunidade de ouro justamente por priorizar a filmagem. A criatura é imensa e coberta por uma pelagem espessa, porém seus movimentos e estrutura se diferenciam completamente de qualquer primata conhecido. Para estudiosos e entusiastas do sobrenatural, estamos diante da prova definitiva da existência do lobisomem em seu habitat natural. Mas será mesmo? Um homem estava fazendo uma live no TikTok em 2020 quando achou ter visto algo correndo nos fundos da casa. Ele se levantou, foi até o lado de fora e, por mais que ninguém estivesse acreditando, logo veio a comprovação. Mano, não dá pra entender o que era aquilo. Ao mesmo tempo que parece ser algo enorme, seu corpo não é completamente visível, como se fosse o vulto de alguma coisa correndo pelo local. Mas fica a dúvida, um vulto do quê? O que teria essa altura? Ninguém conseguiu dar um único palpite sequer. Os seguidores, que a princípio não estavam levando o humano muito a sério, ficaram impressionados com o que assistiram ao vivo, sem entender o que foi aquilo que passou por lá. Será que os lobisomens também podem ficar invisíveis ou se camuflar? Pô, aí não dá, né, mano? Já seria apelação demais. Não é no mínimo curioso que criaturas humanoides com características de lobo sejam comuns em lendas de lugares tão diferentes ao redor do mundo. Em algum país asiático, uma gravação antiga gerou debate depois de vir à tona, porque nela um fazendeiro grava algo que definitivamente não era um simples animal. O bicho de corpo peludo está deitado no chão, mas é depois que ele se levanta que vemos o seu tamanho real, num corpo robusto, braços alongados e uma feição de dar arrepios em qualquer um. Apesar de algumas pessoas apontarem aquilo como sendo um orangotango, esses animais não são tão comuns pela Ásia, ao contrário de lendas envolvendo lobisomens, que existem em praticamente todo o canto do continente, levando muitos a acreditarem que aquilo era uma dessas bestas capturadas em vídeo. Mas será mesmo? Com essa qualidade aí não dá pra ter certeza de nada. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.